Bem-vindos ao canal Misplay, onde trazemos as piores partidas de Commander Duo 500 para você. Eu sou o Zé, e se você gostou do nosso conteúdo, lembre-se de clicar no like e inscrever-se para receber nossas atualizações. Bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo de Deck Tech aqui no canal. Hoje eu perguntei pro pessoal na semana passada mais ou menos qual que era a ideia dos decks que eles achavam que era interessante. Eu estou dando preferência para os decks que são mais tier, né, que estão mais em voga, ou que são mais icônicos, para mesmo que você não queira montar o deck, você pelo menos entenda a lógica do deck, saiba o que você precisa tomar cuidado, o que você precisa fazer para vencer quando você pega uma match contrária, né? E aí o pessoal falou bastante do Aragorn e do Satya, que basicamente é o mesmo deck. Então eu vou fazer um deck tech duplo aqui. Mais ou menos, sei lá, 90% dos decks vai ser coincidente, né? Tem diferença entre as montagens, mas as cartas tanto cabem num deck quanto no outro, então eu vou fazer os dois comandantes de uma vez, aí eu vou falar um pouquinho da diferença deles, mas na montagem do deck a diferença vai ser pequena, vai ser coisa de 10 cartas, 8 cartas, que vão estar diferentes aí entre os decks. Eu peguei aqui o Satya, eu joguei antes de começar o CLM 14, né, no começo do ano, eu joguei uns 3 meses de Satya. Deck fantástico. Acho que eu perdi uma partida ou 2 partidas nesse tempo. O resto foi tudo vitória. E eu peguei o Aragorn do Pitico. O Pitico é o Ederson, né, ele joga lá em Ribeirão Preto. Ele ganhou também uns 3 ou 4 campeonatos seguidos com esse Aragorn. Qual que é a maior fraqueza dos dois decks? Tá aqui, ó. 3 cores. As cores são as melhores cores do formato. O azul, vermelho e branco, disparadas as 3 cores mais fortes. Depois o preto, o verde é meio esquecidinho. Mas 3 cores no duel, ou você gasta muito com as lands, e mesmo assim às vezes não é o suficiente, sabe? Você não vai conseguir colocar fetch, você vai pôr às vezes uma ou outra choque, aí você tem que se contentar em deixar os terrenos entrar tapados, o que é muito detrimental para os dois decks. Então assim, olha com cautela, porque tem esse problema das lands. Qualquer deck de 3 cores no duel tem esse problema. Eu, para tentar contornar esse problema, na primeira vez que eu fiz o Satya, eu coloquei acho que 7 ou 8 pedras de mana de 2 cores. Aí eu ganhava, porque a pedra de mana entra aberta, mas eu perdi o tempo, né? No turno 2 meu basicamente era fazendo pedra de mana. E é o melhor turno pro Satya. Mas enfim, vamos lá. Fora isso, se você conseguisse resolver o problema de mana, era o melhor deck do formato, de longe. Muito consistente, resposta para tudo, muito flexível. Vamos falar da diferença dos dois decks aqui. O Satya, para quem não conhece, ele é um bicho de 4 manas, 3/5, não morre para flash, flame slash, para quase nada de dano. Escapa da maioria das mágicas de uma mana que destroem, né? Então vai escapar do push, vai escapar do Elidir, vai escapar dos menos da vida. Ele só vai morrer mesmo pra plowshares, pra alguma coisa assim, ou pra nula. E ele entra já com ímpeto, e ameaçar não é fácil de bloquear ele também pra evitar o ataque, né? Você vai ter que ter 2 blocos aí, e os 2 blocos juntos tem que ter 5 de ataque, que também é bem difícil. E quando ele ataca, ele copia um bicho seu, qualquer bicho que você tem em jogo, e aí você ganha 2 de energia. No final do turno, ou você sacrifica a fichinha que ele copiou, esse bicho que ele copiou, ele já entra atacando. Ou você sacrifica esse bicho, ou você paga energia igual ao custo de mana dele para ele ficar para sempre aí. Então assim, ele não é um ETB, mas ele já entra fazendo habilidade no campo, nunca vai ser uma carta perdida, né? E geralmente quando você vai fazer o Satya, como o deck ele bota pressão, a pessoa já vai estar com os recursos escassos, ela já vai ter gastado as remoções num monte de criaturinha que não pode ficar em jogo, que vem antes dele. E
provavelmente o Satya entra liso, ele entra no turno 4, turno 5, mas ele entra limpo, já fazendo um bichinho, já batendo. Esse bichinho parece pouco, né? Mas assim, teoricamente você está dando um draw, você está gastando a mana, você está descendo a carta, ele faz tudo de graça. E os bichos do Satya, a maioria deles tem ETB. Então se eles vão entrar e já vão fazer a habilidade, já vão se pagar. Aí só board wipe que segura é mais difícil. O Aragorn também tem valor assim que ele entra. Só que ele é um deck mais controle. O Aragorn vai entrar, ele tem um corpo robusto também, 4/4. É o mesmo tanto de status, né, do Satya, só que ele tira um da defesa e põe um pro ataque. E ele tem vigilância e vínculo com a vida, então ele vai favorecer um jogo mais longo ali, ele vai sobreviver por mais tempo. Quando ele entra, você vira o monarca. Então se você desce ele e você está na vantagem ali, você mantém essa vantagem por muito tempo. E quando você ataca com ele, uma criatura não pode bloquear. Se você for monarca, nenhuma criatura pode bloquear. Então quase sempre ele vai bater liso também, vai recuperar sua vida, vai recuperar o monarca. Se o oponente tem um monarca, ele tem que ter pelo menos 2 blocos. A solução mais fácil para resolver o Aragorn é matar o Aragorn, que não é uma coisa simples. O deck joga melhor, o Aragorn joga melhor no Sem Limites, no Duel Sem Limites, porque você tem as Free Spells que garantem que ele vai ficar em jogo, mesmo quando você faz ele no turno 4, com a mana contada. Mas isso não quer dizer que ele é fraco no Duel 500. Ainda mais agora que foi banido o Force of Will, uma das Free Spells caiu, né? Ele perde um pouco no valor de controle, né? O oponente pode responder ele matando ele e depois rouba o monarca e você fica numa situação mais difícil. Mas ele é bem forte, geralmente você vai fazer ele, a pessoa também vai estar com recursos escassos já, porque ele já teve que gastar muitos recursos com o seu deck, que é um deck que também ele tem uma eficiência muito grande. Então, das cartas dos dois decks, o deck do Satya, ele vai dar preferência para criaturas que não sejam lendárias, né? Ao contrário do Yoshimaru, que a gente falou semana passada, ele quer o mínimo de criaturas lendárias, porque se você copia o bicho lendário, você vai perder um dos dois. Ele só vai fazer o ETB. Já o Aragorn, ele vai querer bichos que garantam a sua defesa, né? Que eles mantenham o Aragorn em jogo, ou que eles coloquem a pressão para você pegar o Monarca de volta. Então, ele não vai se importar em colocar, por exemplo, o Malcolm, a Félia, entre outros aí. Mas, como os bichos são muito fortes, eles vão também no deck do Satya, dependendo da situação, ok? Vou começar aqui pelo deck do Satya. O plano de jogo é você descer bichinho na 1, na 2 e na 3, e na 4 você faz o Satya batendo. Se o oponente for mais controle, ele vai ter que lidar com esses bichinhos da 1, da 2 e da 3. Se ele for mais agressivo, você vai trocar com ele, mas você sempre tem que tentar permanecer com um bicho em jogo para copiar o Satya. Para o Satya copiar o bicho, né? E você tem que tentar... Os bichinhos eles vão tirando o valor de jogo do oponente, né? Essa que é a grande vantagem. E a maioria deles eles entram com ETB, eles vão te gerar uma pequena vantagem ali, mas ela vai se acumulando com o tempo. O meu deck, pelo menos do Satya, quando eu fiz o deck, eu montei ele normal, e aí eu percebi que a grande maioria das criaturas, tipo, sei lá, 70% das criaturas são humanas. Então dá pra fazer uma sinergia aí com isso. Né? Começando pelo o Benevolente Bodyguard, que aqui tá clérigo, né? Mas ele é clérigo humano. O Guia das Almas, que vai te garantir uma sobrevivência e ele vai te dando energia. O excedente de energia pro Satya é bom, que ele pode pegar bichos mais fortes de uma vez, quando você casta ele, né? Sem só fazer o ETB, mas permanecendo em campo. E aqui ele ganha vida e tudo mais. Quando você faz o Satya e tem o Guia das Almas, você bateu, entrou, você fez, bateu. O bicho que tá batendo, o
O Guia das Almas que já entra batendo, você pode fazer ele voar já imediatamente, só com as manas das duas situações, né? Você tem o Guia das Almas, entrou o Satyas, 1 de energia. Aí você vai bater, vai copiar o Guia das Almas, mais 1 de energia, mais 2 de energia do Satya. 4 de energia. Você faz 3 pro Guia das Almas que tá batendo voar, e ainda te sobra 1 de energia para apagar ele no final do turno. E aí é um efeito cascata, você vai ter sempre marcador mais 2, sempre energia sobrando, sempre vida, né? Você vai ganhando vida. Tem que ser resolvido, então é uma carta fantástica. Madre das Runas. Madre das Runas estava cara, agora deu uma diminuidinha. É o tipo de carta que se você baixou no turno 1 e não lidou, você já tá 70% na frente do jogo, sabe? Muito difícil lidar com ele. Ou com qualquer coisa que venha depois. O Flood Pits Drowner é uma carta de tempo. O Satya ele tem uma temática de tempo muito forte, porque você está sempre colocando a pressão e o oponente está sempre correndo atrás de tentar resolver. E isso te permite fazer as jogadas abertas, né? Fazer o Satya limpo e tudo mais. O agente de recompensas, ele é, por ser humano, uma sinergia aí, e ele destrói um comandante quando você vira, né? Você vai copiando ele com o Satya, você vai tendo várias... Não é comandante, é uma permanente lendária. Ou que seja um artefato, uma criatura, um encantamento. Mas assim, você vai matar sempre os comandantes e você vai copiando, você vai tendo backups, né? Pra poder matar os outros comandantes. O Dawnbringer Cleric no Aragorn não vai. Aqui ele vai porque você consegue fazer ele várias vezes usando o Satya. E ele é bem versátil, né? Uma das deficiências do Satya é um deck muito agressivo, ele tem um pouco de dificuldade. Aqui você ganha vida, você pode também destruir encantamento que ajuda contra patas, e você exila uma carta específica do cemitério. Não é o ideal contra uma Félia, como uma malha, mas ele ajuda. Você vai tirar ali uma carta específica que é importante não estar lá, sabe? Um Lurrus, você não vai limpar o grave da pessoa, mas ele te ajuda. O Catar Comando, que é uma staple por si só, né? Forte, flash, resolve encantamento e artefato, e 3/1 ele põe uma pressão boa. A Concierge Sinistro também é uma staple para decks que estão segurando, né? Azul que estão segurando um pouco o jogo. Ele vai tirar o comandante da pessoa ou algum bicho mais forte por algum tempo. Você só tem dificuldade com isso aqui se você estiver jogando contra alguém que tem bicho com muito ETB, que você vai acabar devolvendo eventualmente, né? Mas geralmente ele vale muito a pena. Selfless Spirit, carta fantástica, um staple, e ela com o Satya você consegue fazer proteções infinitas, né? O Silent Hall Creeper, ele não pode ser bloqueado e ele vai bater e fazer um dos 3 efeitos, cada um só pode fazer uma vez. Você põe 2 marcadores mais um nele, você dá um draw, ou você copia uma outra criatura que você controle. Então assim, você vai fazer ele no turno, você vai bater, ele não pode ser bloqueado, e você vai dar o draw, vai recompor o custo dele, e já está 2/1. Depois você vai aumentar o poder dele, se você tiver o tempo, ou então você já vai copiar um bichinho seu que tem algum outro efeito, alguma outra força, né? Uma iniciativa, uma keyword, alguma habilidadezinha estática legal. Vale muito a pena. Meddling Mage, turno 2 você nomeia a pata, você nomeia a malha, você nomeia aqueles decks que são mais focados no comandante. E depois você pode ir copiando, você pode fazer tanto cópias de segurança, quanto você pode ir copiando e falando outras cartas que são importantes no deck do oponente, né? O Marinheiro Instável, que ele dá ward 1 para você e para todas as suas permanentes, antes de ward ser uma keyword. Então é cumulativo, você vai fazendo, se você tiver 2, se você tiver 3 dele, vai ter que pagar 3 manas para cada trigger, né? Muito, muito bom. Por 2 maninhas aqui. O Pippin é uma madre um pouco piorada, mas tem mais robustez, né? 2/2, e ele bate aberto, depois você pode tapar ele para dar proteção. Ele não se protege, mas ele tem um wardzinho ali para dar um chorinho. O Prince Charming, ele vai te dar 3 de vida contra o Mono Red, que é uma match difícil, ou ele vai blinkar um bicho seu.
Se tiver ali precisando de mana, zicado da mana, que é o que acontece frequentemente, você dá um scryzinho para tentar resolver. O Raptor, ele entra na temática de energia. Tem 2/1 iniciativa, ele vai gerar duas energias a mais. E se você castou ele, né, então não é copiando o Satya, não vai ter essa segunda habilidade, mas se você castou ele, você vai fazer uma cascata, primeiro bicho, primeira carta não terreno que aparecer, você pode castar pelo preço de energia. Então o bom dele é você fazer ele quando você tem 1 ou 2 de energia já, que aí você faz ele para 3 ou 4, você pega basicamente o deck inteiro. Se você não acertar um anula, você vai estar na vantagem. Santificadora, proteção preta e vermelha, é tudo que você quer nesse deck. Ele ainda tira Grist, a malha de jogo, exilando as cartas pretas, né? E qualquer tipo de Reanimator. O Metzel agora, alguma coisa assim. O Senu, ele é um bichinho vigilância, você não vai conseguir copiar ele com o Satya, mas o Satya, ele muito raramente é bloqueado. Então assim, ele é um blocker, um 2/1 blocker, ou alguma coisinha assim, que você consegue exilar para dar o Scry, e quando você bater com o Satya, ele vai voltar para jogo, ele vai voltar várias vezes. Vanguarda dos Gibões é uma carta monstruosa nesse deck, porque ela dá +1/+0 para todos os outros humanos e salvaguarda 1. O que acontece? O Satya é humano, a maioria das cartas do deck são, e aí isso daí vai acumulando. Você tem o Vanguarda dos Gibões, você faz o Satya batendo, o seu primeiro Vanguarda aqui vai estar 3/2, o novo vai estar 3/2, o Satya que era 3/5 vai estar 5/5. Depois você faz +1, você vai dar +3 de poder para suas criaturas, +4 de poder, sabe? Eles são cumulativos, essa salvaguarda atrapalha bastante, porque o deck é bem tempo. É bem difícil parar isso aqui. O Watcher for Tomorrow, ele dá uma vantagemzinha de carta, né? Você vai fazer um Hard Away, quando ele sai de jogo, você pega a carta para sua mão. Se você faz ele com o Satya, você vai estar, na verdade, fazendo um impulso de graça, se você não quiser pagar mana. A mana eu digo a energia. O Skyclave vai exilar e depois ele não devolve o bicho, ele devolve uma token. Copiável com o Satya, muito bom. Caloteiro, você devolve, dá o blinkzinho lá para. O blinkzinho não, bouncezinho para mão do oponente, ganha um tempo e você pode fazer bichinhos voar para ganhar da pessoa na race. O Ether Channeler, ele é bem versátil também, né? Você vai copiar ele com o Satya, mesmo você não pagando, você vai bater com ele, você vai fazer a fichinha, ou você vai dar o draw, ou você vai dar bounce, você ganha no tempo ali. Especialista em resgate, a mesma coisa, você vai puxar um bichinho do grave. Se você não pagar a energia do Satya, o bicho volta a poder atacar ou não. Mas aqui a maioria dos bichos você já vai ressuscitar ele do grave, e ele já vai fazer uma outra habilidadezinha legal. Então, muito, muito boa, e ela ainda tem lifelink para te ajudar a sobreviver mais tempo. A Detetive Fênix, só porque ela é muito forte, ela não tem uma sinergia grande com o deck, você já tem o haste onde você precisa, mas ela é muito forte por si só. O Flanqueador tem lampejo. E aqui, assim, ó, a maioria dessas cartas aqui, elas funcionam também para a Gorn. Eu tô vendo o deck que tá meio desatualizado, né? Mas ele é o deck que eu usava no começo do CLM14, né? Antes do CLM14. Então, em janeiro, fevereiro, março eu usei ele. Mas a maioria das cartas aqui você pode usar no deck do Aragorn também. Acho que aqui a única coisa que não cairia bem seria a Vanguarda dos Gibões, talvez o Prince Charming e o Senu, que você não vai conseguir devolver tanto. Devolve também, né? Não vai devolver no turno que entra, mas devolve. O resto tudo vale a pena, assim. O Silent Hall Creeper talvez não vale a pena porque é um deck mais agressivo, né? Mas o resto... E o Dawnbringer Cleric você vai ter mais... Você vai ter melhores opções, né? Não é que ele não serve no deck, mas você vai ter opções melhores. No deck do Aragorn você vai precisar de menos coisas que tem TB e mais coisas que são eficientes. Mas continuando aqui, o Flanqueador de Kutsil, ele tem lampejo, ele limpa o grave, ele dá 2 de vida e evidência. E a outra habilidade eu nunca usei, pra te falar a verdade, mas assim, só essas duas já são muito boas. Você tem o Bunny Crusher, que é fantástico, você pode copiar também depois. O Goldbug não vai entrar também no deck do Aragorn, mas ele... Qual que é o negócio dele?
ele tem... Você vai fazer ele pelo outro lado, né? Pelo lado do Fusca. Pagou 2 maninhas, ele vai entrar desse lado. E aí o oponente não pode anular a mágica de humano. Então não vai poder anular o Satya, se for um deck de controle. E toda vez que ele e mais um humano atacar, você compra uma carta, recupera o drawzinho dele e vira ele, né? E aí ele já vai virar durante o ataque, então ele já vai estar batendo 3/3. Ele bloca 1/3, né? Mas quando ele atacar, ele já vai estar batendo 3/3. E ele previne o dano que seria causado a humanos. Você pode bater com os outros bichinhos tranquilo, né? Ele em si ele é um robô, então você pode bloquear, o oponente pode bloquear ele, né? Mas fora isso, ele é 3/3, você vai pagar 2 mana, ele vale muito a pena. E vai recuperar o draw, e se você está jogando contra um controle, você espera a hora certa de fazer ele, porque ele não deixa os humanos serem anulados. E aí toda vez que você fizer a segunda mágica no turno, você volta ele pro Fusca. Aí você pode dar draw várias vezes, né? Fazendo ele indo e voltando. A Laelia, apesar do Satya não gostar de criaturas lendárias, ele vai usar o Goldbug, que é muito eficiente, vai usar a Laelia, porque ela também pressiona ao mesmo tempo que ela te dá uma vantagem de cartas, vale muito a pena. E eu acho que eu tirei aqui do meu, não vai ter. Ah, não, tá aqui. O Sith Eradicator também entra, né? Ele faz melhor ainda no Satya porque não é lendário. Mas os dois você vai bater 3/3, a Laelia vai crescendo mais, o Sith Eradicator ele tem aquela pegadinha ali da energia, que também ajuda o Satya. O Mago Refletor é tempo, True Nemesis, melhor carta do azul. Bloqueia, ataca, faz lava, passa, cozinha. O Professional Facebreaker tem gente que usa, tem gente que não usa. Eu coloquei porque ele é humano e tem Menace. E ele vai dar o Pseudodraw também com o tesouro. E também é versátil porque você consegue fazer os tesouros para usar mana mesmo, né? Se precisar. Aí eu uso o Toby Beast Befriender, né? Que é o que faz o 4/4. Mas tem outros 2 bichinhos que são de 3 manas também, que fazem. Tem o Golem Splicer lá, que faz o Golem da iniciativa, e tem um outro que é branco e azul, que faz Golem, e aí os Golems crescem de acordo com o número de Golems que tem. Então esses 3 bichinhos são geradores de token quando entram. O Toby, o agravante dele é que ele é lendário, mas você copia o Toby, a cópia vai entrar e vai morrer, porque é lenda, mas vai fazer o 4/4. E assim, 4/4 é muito corpo, né? Atacando com o Satya. O Aragorn vai estar no deck do Satya e o Satya vai estar no deck do Aragorn. Simplesmente porque eles são muito bons. E você pode fazer o Commander Swap entre eles, inclusive, se você achar que cabe de acordo com a partida. Então, não é à toa que o deck é bem parecido um com o outro, eles são intercambiáveis. Aí você tem Palace Jailer, que vai fazer as vezes de Skyclave, né? Vai exilar o bicho e te dar o Monarca. E se você perde esse Monarca, você pode bater com o Satya e puxar o Monarca de novo, copiar ele de novo para ganhar o Monarca. A Exploradora, a branca, dá para usar a vermelha também, eu tirei porque não lembro que eu coloquei no lugar, mas a vermelha também fica boa. A vantagem deles, né, é que quando você faz a cópia da Exploradora, mesmo que você já tenha a dungeon, a dianteira, você assume a dianteira de novo. Então você vai andar mais um andar ali na dungeon. Você vai dar mais um clique nela. Então essa aqui ela bate sem ser bloqueada, né? Ela faz um bicho seu bater sem ser bloqueada. Desde que ele seja da party, ela é guerreira, então ela entra na party. O Satya não consegue. Mas ele já tem dificuldade de bloquear ele, né? E ela vai explorar também. Dá proteção contra criaturas e explora para um bicho que está na party. E o vermelho, quando ele ataca, ele faz o efeito da Laelia, né? Ele vai exilar a carta do topo e você pode castar. O vermelho é 5/3 atropelar, tem essa vantagenzinha. Cavu, que você vai copiando.
O ideal aqui não era o Kavu. Kavu, por restrições orçamentárias, o ideal seria o Goif, Pyrogoif, que aí você vai já dar o dano, além de poder dar na criatura, você pode dar no jogador, né? E aí isso aqui vira uma cascata enorme. Com o Sati em jogo, você faz ele, dá o dano na pessoa, e copia ele, dá o dano na pessoa, e ataca também dando dano na pessoa. Você dá... Quando você faz o Sati e ataca, mesmo que você esteja um bicho pequeno, assim, você vai estar um bicho 2/2. Nem vou falar dos bichos 2/2 que são sinérgicos, assim, um bicho 2/2 aleatório, um marinheiro instável. Você vai bater com o Satya e os dois marinheiros você já tá batendo 7, né? Quase metade da vida. Então, assim, o deck é bem explosivo, ele vai controlando ali, você tem que ir lidando. Na hora que você não consegue, você deixou um bichinho na mesa, ele Satya bate 9, Satya bate 12. Fúria você pode fazer pelo Evoke, você pode fazer na mão, você pode copiar com o Satya e depois deixar morrer. A MDFC aqui também ela tem um ETB legalzinho, dá pra usar. De bichos do Aragorn, vamos ver o que tem de diferente aqui. O deck do Pitico, né? Vai ter o Remorseful Cleric, que dá pra usar no Satya também, e é uma ideia mais de controle. Você vai voar para recuperar o monarca, né? E você pode exilar para limpar o grave inteiro da pessoa. O Aragorn ele não sofre tanto para um deck tipo um mono red, alguma coisa assim, então ele pode tirar, por exemplo, o Dahlbringer e pôr esse cara aqui no lugar. Tem o Danik Peel, que tem vínculo com a vida também e não deixa o pessoal usar as cartas do grave. Na mesma toada aqui, né? Ajuda a atrapalhar uma malha, alguma coisa assim. Tem o lifelink para te segurar o jogo, só que ele é lendário. No Satya eu preferi não colocar. O Malcolm dá um clock pequeno, mas ele dá no dano pequeno, mas o 4 ali, aquele dadinho vai girando e vai dando nervoso de você fazer um loot e virar um draw com custo gratuito, né? Então ele obriga uma resposta do oponente e ele também puxa de volta o monarca, ele é muito bom, dá pra usar no Satya também, mas eu prefiro não porque ele é lendário. A gente tem o Scorch aqui, que ele tem Flash e Fly, e se dá Hexproof você protege um bichinho seu. Esse aqui vai legal também, ele não vai ter o Flash e Fly no ETB toda vez que você for bater, vai ser no momento errado, né? Mas ele é bom aqui no caso para recuperar o monarca, porque ele voa. O Samwise é lendário, não iria no Satya, mas aqui cai bem, você vai buscar recuperar um bichinho que se morreu. Aqui ó, tudo igual. O Mage Laçador de Elite funciona nos dois decks. Aqui ele voa, né? Então ele vai recuperar o monarca. Lá também ele vai fazer a boa dele, só que eu prefiro ele aqui no Aragorn, que é mais controle. Você vai tirar ali uma ameaça do Aragorn de jogo. Como o Satya ele é tempo, ele não vai querer resolver a mão do jogador tão fácil. Ele vai preferir resolver a board e continuar agressivando, forçando o oponente a ter uma atitude errada lá. O Vendilion Click é lendário, por isso que não vai no Satya, mas aqui ele faz a mesma coisa, né? Você vai filtrar a mão do oponente ou a sua própria mão, tirar uma ameaça para entrar o Aragorn liso. A Prole de Abrulete entra nos dois decks, eu usei muito tempo no Satya, tirei porque o meu meta tinha pouco ETB, mas sempre que ele entra ele faz função, né? O salvaguarda ajuda, o lampejo ajuda, você já tira um bichinho do oponente, vai muito bem. E o Venser Shaper Savant, que é muito caro para o Satya é deck agressivo, é lendário, mas no deck controle ele faz alguma função boa aí. As mágicas, a mágica que entra em um, entra em outro, não tem a menor diferença. Depende o quanto que você quer ser agressivo ou não. O Satya usa essas coisas que dão energia, que ele usa melhor, né? Você vai ter as melhores cartas das 3 cores. Então, usando linhas de uma mana, que você vai para patas, que você vai para as coisas... Nada que tem 2 manas azuis, né? Acho que eu nem uso Counter Spell, por exemplo, porque o problema do deck é as cores de mana não dar certo e você ficar com carta na mão sem a terreno da cor, né? Então 2 azuis é muito. Dependendo da build dá pra fazer, mas aqui preferencialmente não. As vermelhas, as remoções vermelhas baratas, eu não pus aqui o
Chain Lightning porque é Sorcery. O Pitico pôs o Chain Lightning, pôs um Holy Hit. Dá pra pôr os dois tranquilamente lá também. Ele pôs o Fim Prismático, que eu também não pus por ser Sorcery, mas entra muito bem. Carta que pode estar tranquilamente no deck. Você vai até 3, custo 3 você tira qualquer permanente de jogo, né? Bem versátil. O Pierce ele pôs porque o deck é mais controle, no meu não tem essa necessidade. Eu pus o Lightning Helix porque o meu deck sofre mais para mono, acho que pôs também. Serve também. Ele pôs esses elementos aqui, o Brainstorm, pôs o Counter Spell, que eu não coloquei no meu porque por causa da cor, e o Brainstorm ele é mais para você achar uma coisa específica e tal, né? No Satya você quer empurrar para frente o jogo e bater, e o oponente que se vire para resolver as coisas, né? Ele conseguiu fazer o Avante Aorlingas aqui, eu não consegui por causa do orçamento, R$50, sei lá, R$60 quase. Mas eu pus uma Fúria dos Céus, que ele é um board wipe que usa energia em vez de mana, e você pode aumentar a energia com o X. Então às vezes você faz isso aqui bem mais barato do que você estava planejando, e ele vai quebrar tudo, né? Artefato, criatura, encantamento. Vai deixar uma patas careca ali, porque você vai fazer na patas, vai tirar os encantamentos, as auras também. O Cloud vai tirar os artefatinhos, tudo que ele ficou fazendo board, da Akiri, que o Gutão usa, né? Você vai pegar o board da pessoa e jogar no lixo, né? Um bazinho da vida que usa aquela pool de artefatos e tudo mais, isso tudo você joga no lixo, a pessoa cai lá para baixo. E o custo é negligível, porque você paga com energia que você já conseguiu de outras formas, né? O Acolhido do Éter é a mesma coisa. É um anula menos que pague X, onde X é o número de energia, e ele já vem com 2. Um Misdirection, um Miscast lá, como que chama? Nenhum nem outro nome. Aqui vai ter, ó. Miscalculation, só que você pode aumentar o valor dele usando energia. A liderança da legião você pode dar um tapa gigantesco, né, dobrar. Council's Judgment, staple que resolve tudo. Split Up, um board wipe seletivo por 3 manas é muito, muito bom. Os anulinhas azuis, que são de uma mana só da cor, né, e são bem versáteis, pegam quase tudo ou quase tudo. Fatia de Lume Espectro, você quase sempre vai conseguir pagar por uma mana. O The Void ajuda bastante para matar madre, para resolver essas situações. E pode dar na cara do oponente também no fim do jogo. Vácuo da Liderança, não tem conversa, o Pitico não pôs aqui, não pôs porque não deve ter, porque é uma carta que sempre funciona bem para patas, para um monte de coisa. E eu aqui coloquei o Sinete Arcano e o Solar Transformer, que ajudam a filtrar a mana. Pus só os que geravam as 3 cores, né? O Pitico colocou o Portable Hole, também entraria no meu deck tranquilamente. Colocou um Veredito Supremo, como o deck dele, ele é mais controle, ó, ele tem mais mágicas e menos criatura. O dele tem 31. O meu tem 21 mágicas e 39 criaturas, né? Ele vai tentar ser mais agressivo. Coloquei a Prisão Eletrostática porque você mexe com energia, você consegue fazer várias vezes. O Aguaceiro Anfíbio sempre ajuda muito. E o Cair em Desgraça, ele vai fazer tudo que o deck quer, né? Ele vai tirar um bicho do oponente de bloquear. Ele vai te dar uma Monarca no turno 3. E é isso, assim, ele vai te dar a vantagem do draw quando você coloca pressão no oponente ao mesmo tempo. Não é à toa que isso aqui é banido do Pauper. E é o único Monarca de custo 3, eu acho, que temos. E aí terrenos. Essa aqui é a parte difícil do deck, porque aqui o meu ainda está com 34, tá obviamente errado, tem que corrigir. Isso aqui tem que estar 36, 37, você pode perder cartas para ganhar terreno, apesar de eu ter 2 pedras de mana, né? E aí vou mostrar aqui a Maybe Board, o deck tá faz um tempo sem atualizar. Você pode pôr a Baleia aqui, que sempre ajuda qualquer deck azul. O Fura-Cascos, que também é bom dependendo da situação, pelo lampejo e tudo mais. A Tenente de Talha, se você consegue fazer ela mais o Satya, e ela sozinha é muito fraca, os humanos eles vão crescendo muito pouquinho,
Mas ela com o Satya, a hora que você bateu 2 vezes, já fecha o jogo. Você bate ela, bate o Satya com ela e depois no próximo faz de novo, já vai estar dando coisa de 7 marcadores, aí, uma coisa grande, né? Porque os que estão para trás ganham marcadores, os outros colocam marcador em todos, né? E eles são humanos, eles também se trigam, né? Uma interação bem louca aí. O Animus do pó, você consegue fazer ele baratinho com o Satya, né? Que ele é 2 manas. E depois a cópia, se você tiver os 5 ou mais terrenos, ele já entra com ele já entra 4, 5 Lifelink Fly, né? E mesmo pagando só os 2 de energia depois, ele já vai entrar monstrão. Esse bicho aqui, ele vai entrar 7/5, ele vai durar 2 manutenções, a não ser que qualquer um dos jogadores faça 2 mágicas, né, no mesmo turno. E você já pode fazer ele preparado para você fazer essas 2 mágicas e ganhar um turno. Ele vai dar, se você faz as 2 mágicas, você prolifera, você pode inclusive aumentar a energia para custear ele ou mais um dele, né? E a hora que o Satya bate com esse negócio aí é 14 de dano mais os 3 do Satya, né? 17 de dano, é quase a vingança de Sorin lá, com o Hidetsuki Kairi. Então ele sozinho, ele é uma bomba violenta, resolve tudo. Quando você está querendo atacar assim, agressivo, ele funciona muito bem. A Elwyn, ela é lendária, né? A fraqueza dela é ser lendária, mas de resto ela joga muito bem. E o bom é que assim, os decks eles têm as melhores cartas do formato, porque ele tem as 3 melhores cores. É só você cuidar para não zicar de cor, principalmente, né? De mana e de cor. Ele precisa de bastante mana e de todas as cores. Tem que dar uma investida boa aqui nos terrenos, fazer ele ficar redondinho. Eu fiz aqui o meu deck, mas assim, com certeza eu tiraria por uns 3 terrenos a mais aqui. Independente do que fosse tirar, né? Mas assim, se a curva de terrenos ela tá resolvida, é o deck mais forte do formato, na minha opinião. Ele é versátil, ele é agressivo, ele segura o jogo, ele faz tudo que você precisa. Eu acho que o Satya joga melhor no 500, mas é só achismo. No CLM, na final do CLM, acho que tinham 2 Aragorns ou 3 Aragorns, tinha um Satya só. Então, assim, pode ser que a minha opinião esteja ultrapassada. Faz um tempo que eu não jogo com deck também, então eu sei que as pessoas se adaptaram de alguma forma a ele. Mas ele é um deck extremamente versátil, e o Aragorn é a mesma coisa. Extremamente versátil e consistente. Não é à toa que ficou como o primeiro do Duel Sem Limite por tanto tempo. Tô dando uma passadinha aqui para ver se tem alguma carta de diferença. Tem assim, o Veredito, coisas que são esperadas, né? Mas acho que é isso mesmo. Pessoal, obrigadão pela atenção aí. Espero que mais Satyas e Aragorns apareçam aí no field. São decks divertidos de jogar tanto a favor quanto contra. É isso aí, abraço. Obrigado a todos por assistirem a partida. Se você gostou e quer ajudar o canal, lembre-se de dar o like, clicar para se inscrever e até a próxima.